aqui para nossa audiência. Bom dia, doutora Anise, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, queridos. Vocês me emocionam, viu? Alexandre, esse carinho que você tem com as pessoas. Uma bicicleta faz toda a diferença e comida na mesa faz toda a diferença também. E assim como a saúde, não é? Por isso que eu luto. Eu até me dispus, eu estava lá em Brasília na convenção do PL da Bia Kicis e do PLDF, e aí eu saí e encontrei com alguns presos políticos. E eu falei, olha, o advogado também, eu já tinha falado, já falei 3 vezes, eu quero ir lá ver a saúde desses presos políticos, porque a única coisa que você pode realmente demover o Supremo é você trabalhando essa questão, mostrando as condições de saúde de cada um. Mas eu queria começar dizendo o seguinte: uma mentira, mesmo que contada muitas vezes, jamais se transforma em verdade. E nós estamos aqui para isso, para consolidar a verdade, apesar de tudo e de todos. E eu tive o privilégio de ter uma formação muito escorreica, né, muito ampla. E assim, nasci em Maringá, fui filha de uma professora e um executivo. Meu pai, japonês, veio no Banco de Tóquio, depois foi fazendeiro, trabalhou em firmas japonesas. Então, eu tive o privilégio de nunca ter faltado comida, mesmo quando meu pai perdeu tudo, quando teve uma geada, quando teve revolução lá dos meeiros, da fazenda. A gente ficou sem os carros, tinha uma frota de caminhão, sem casa, alugamos a casa onde morávamos. Ele trouxe um disco em japonês que dizia: Se caíres 7 vezes, levanta-te 8, né? Então, assim, fui sempre em escolas públicas, que eram muito boas, mas a minha mãe me treinou para falar em público desde os 5 anos de idade. Então, é uma formação heterodoxa, né? E, e aí, quando eu fiz medicina em São Paulo, imunologia, doutorado em biologia molecular em Houston, cursos da Harvard, trabalhei com países do mundo inteiro. Eu estava trabalhando com um grupo em Lyon, quando eclodiu a SARS-CoV-2, a Covid-19, e aí eu tinha informações privilegiadas, conversei com embaixadores nossos em vários países do mundo para me assegurar das situações, com cientistas também, e nós sabíamos que estávamos frente a uma guerra biológica. A primeira coisa que eu vi foi o vírus, a formatação do vírus. E esse vírus era um vírus de laboratório. Ele tinha uma fração CD147, que é do vírus da AIDS. Ele tinha furinas na spike proteína, que fazia com que ele fosse privilegiadamente infectar pulmão e matar pessoas. Então, ele tinha sido treinado para ganho de função. Esse ganho de função a gente tem que deixar bem claro o que é. É para ele se tornar mais infectante, infectar humanos e passar de humano para humano. Então, essa história de que veio da caverna dos morcegos, realmente, em Wuhan eles faziam pesquisas com coronavírus, era o laboratório de coronavírus de Wuhan, lá na China. Mas era patrocinado com verba da USAID. O Peter Daszak, que foi, eu tenho aqui, eu estava tentando passar, Jamile, o artigo, mas é um artigo, é um publicado na internet, que fala do ganho de função do coronavírus e mostrando que era impossível esse ganho de função ter acontecido espontaneamente e ter sido disseminado naquele mercado e toda hora aparece cobras, lagartos, ratos, nesse mercado que era realmente infestado de morcegos, etc. Mas eles fizeram uma pesquisa nos animais desse mercado e não tinha coronavírus do tipo 19. Hum. E não tinha o animal repositário intermediário, que seria entre o morcego e chegar no ser humano, né? Como é que o morcego não fica picando o ser humano? Então teria que ter um animal intermediário. Também não tinha. E nessa pesquisa que o Peter Daszak pediu para o governo americano e que o Fauci autorizou,
Daí a questão de que desde o começo estava envolvido o NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Eu já estive lá em Bethesda muitas vezes, então eu conheço profundamente todo o sistema americano. Eu estive no Instituto Nacional do Câncer, fui convidada, estive com Steve Rosenberg vendo células para tratamento interleucina 2, então conheço toda essa parte. E eu sou imunologista, trabalhei muito com AIDS nos anos 80, com Memorial Sloan Kettering em Nova York. Então, eu percebi que era um vírus diferente e que tinha uma partícula de AIDS. O próprio Luc Montagnier, 6 dias antes dele morrer de uma forma muito estranha, ele que era o Prêmio Nobel de Medicina, que descobriu o vírus da AIDS de verdade, apesar de eu ter publicado um pequeno abstract com um resumo de congresso com Robert Gallo, dos Estados Unidos, que foi o co-descobridor do vírus da AIDS, nós estávamos trabalhando em sarcoma de Kaposi na época. Quem descobriu de verdade foi o Luc Montagnier. E ele, ao mandar o material para os Estados Unidos, foram expandidos os estudos e, no fim, os dois ficaram como co-descobridores. Mas o Luc Montagnier, ele, numa entrevista na rede aberta de televisão, ele se referia ao vírus como cavalo de Troia e se referia à vacina como picada de abelha, porque ele estava sendo censurado, ele que era prêmio Nobel da medicina pela descoberta do vírus da AIDS. E ele disse textualmente: tem partículas do vírus da AIDS inseridas no coronavírus, que dão aquela parte do receptor CD147 que não existe naturalmente no coronavírus. E existe ganho de função nas spike proteínas. As spike proteínas do morcego não entram no ser humano, por isso que não infecta o ser humano. Então, existiam alguns morcegos que espontaneamente tinham alguns vírus com mutação que conseguia entrar um pouquinho no ser humano, e aí o Peter Daszak, ele pediu para fazer estudo desse tipo de furina para ver. E ele dizia no próprio estudo que ele pediu para o Instituto Nacional de Saúde, que tem um braço que é de doenças infecciosas que o Anthony Fauci cuidava, ele pediu que, se não conseguisse proliferar esse vírus, porque eles estavam trabalhando em armas biológicas, tá? Junto com o exército americano. Então, que foi proibido, porque você poderia produzir vírus ruins. Então, eles foram para Wuhan, mas ele pediu verba e a USAID deu muito dinheiro para eles. E nós sabemos de onde vem a USAID, né? Que a primeira coisa, o Marco Rubio e o Trump tiraram a USAID de tudo que era coisa que fazia patrocínio e latrocínio, né? É uma coisa absurda. Eles davam toda essa questão de dividir a humanidade em partes. Jogar homens contra mulheres, trans contra não trans, gays contra não gays. Eu trabalhei com AIDS, eu tenho amigos trans, amigos aidéticos. Durante 15 anos, eu tive um ambulatório de câncer e AIDS. Criei uma das primeiras ONGs de AIDS do Brasil, que era apta. Assim como depois eu criei o NAPACAN, que era uma das primeiras ONGs de direitos dos pacientes com câncer, criei a Frente Parlamentar de Cancerologia há 25 anos, que ainda existe hoje, com 200 parlamentares, senadores e deputados, distribuí 200 mil cartilhas e enfrentamos a nossa primeira CPI na época, que não interessava a ninguém ter o direito dos pacientes resolvidos. Fiz audiências públicas, inclusive de vacina de HPV, em janeiro de 2020, com a senadora Maria do Carmo, porque eu ajudei o Padilha, na época, a instalar a vacina do HPV junto com a Dilma. Eu convenci a presidência, junto com a OPAS, que a gente tinha que ter vacina do HPV. Qual é o único problema dessa vacina? É que tem mercúrio demais e impregna muitas vezes o cérebro das meninas. Então, é isso que tem que mudar. Mas eu participei desde a minha tese de mestrado foi de HPV, nos anos 80. Minha tese de doutorado foi de biologia molecular em câncer de pulmão, em Houston. Então, tudo isso, esse ganho de função é um dos maiores absurdos que existem. E quando vazou, em outubro de 2019, começaram alguns casos na região, ainda teve
um evento que me parece que foi dos militares, que difundiu mais, e depois teve o Ano Novo Chinês, que eles não impediram o Ano Novo Chinês. E tinha muita gente morando em Crato, porque na Itália tinha o Made in Italy. Então, as fábricas, ao invés de ser Made in China, eles queriam fazer Made in Italy. Então, tinha muitos trabalhadores chineses morando em Crato. Só que não tinha moradias, eles ficavam todos apinhados. Porque em Crato era uma cidade de velhos, que aliás morreram muitos velhinhos, que hoje conseguiram pegar todos esses apartamentos deles, mas na época não tinha. Então, começou a ter na Itália uma difusão do vírus e nossos amigos que tinham contato com a Itália começaram a me dizer que tinha uma epidemia de alguma coisa que tirava o cheiro e o paladar. E que a hora que isso acontecesse, eles estavam tomando hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. E conseguiram Uau, evitar a morte, porque eles não tinham mais UTIs. E outra, os médicos e as enfermeiras estavam morrendo. E na França, o Didier Raoult, ele trabalhou com a MERS. A MERS era a febre do Mediterrâneo, dos legionários que iam para a África, que era o SARS-CoV-1. Era um coronavírus que tinha se transformado, tinha agredido os legionários, mas que eram os rodendos, que eram os depositários, e não, esses eram os camelos, os dromedários da África que foram os repositários e que passaram para os seres humanos na África. E aí esses legionários se curaram com hidroxicloroquina e azitromicina. Quem adicionou o zinco foi Vladimir Zelenko, de Nova York, que mostrou que o vírus, quando entrava na célula, ele precisava do zinco para se proliferar. Porque esses vírus, eles não conseguem fazer proteína sozinhos. Eles ocupam uma célula do hospedeiro e fazem com que os ribossomas dos hospedeiros produzam mais vírus. E aí explode e vai o vírus para outras células, mas ele invade os ribossomas. E eles usaram, ele é um RNA vírus. Eles usaram esse mecanismo para fazer as vacinas de RNA mensageiro. Então, que são chamadas de vacina, gente, não é uma vacina. A gente tem que parar com essa ideia de dizer que são vacinas, porque não são. São terapias genéticas experimentais forçadas contra o Tratado de Helsinki, que protegia as pessoas dos experimentos que foram feitos na Segunda Guerra Mundial. uau. Então, na realidade, existe tratado internacional que você só pode participar de experimentação científica com seu consentimento voluntário. Você jamais pode ser obrigado, você tem que assinar um termo de consentimento e você autoriza e você pode desautorizar quando você quiser. É um tratado de Helsinki. Nós fomos submetidos a uma imposição sanitária que fez com que as pessoas fossem e ainda são obrigadas a serem inoculadas com uma terapia gênica experimental que entra nas células sãs de um indivíduo e fazem as células produzirem spike proteínas em quantidades extraordinárias, que inflamam as células, que detonam as células, detonam o sistema imune. Depois de 5 vacinas que ainda estão fazendo anual, a pessoa começa a ter alterações do seu sistema imunológico. Meu Deus. Tem que contar que não protege do vírus, e o vírus propriamente, por essas características dele, de ter sido tratado em laboratório para ganho de função, ele causa uma baixa de imunidade. Por isso que a pessoa pega uma infecção depois e morre da infecção, muitas vezes curada do vírus. Perfeito. Meu Doutor, Deus. eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Aliás, obrigado pela aula, né? O que nós temos agora aqui é uma aula e com muitas novidades, inclusive, mesmo diante de um assunto já tão explorado. Mas eu queria perguntar para a senhora o seguinte, doutora. A senhora participou, né, quem já viveu, por exemplo, a construção do fato
e depois o fato noticiado, relatado, muitas vezes se espanta com as mentiras, com as narrativas, com a distorção, né? E a senhora participou efetivamente dos primeiros passos ou descobrimentos do que se tratava. Como é que a senhora passou a lidar com as narrativas que eram colocadas pela imprensa, por uma outra linha da medicina? Porque eu imagino a senhora, do alto do conhecimento que a senhora tem, olhar e falar: meu Deus, mas não pode ser tratado assim. Não é para chegar já com falta de ar para aí então ser tratado. Não é para chegar com falta de ar e então receber só um corticoide a partir de não sei quantos dias. Isso aí tem que ser tratado no início, enfim. Como é que a senhora lidou com isso? Inclusive sendo acusada provavelmente de negacionista, enfim, curandeira, cada um chamava de um jeito, né? Mas eu queria entender como é que a senhora lidou com esse momento, que não deve ter sido mais fácil, porque diante do conhecimento, a senhora vê a produção de óbitos como se produziam em função da falta de tratamento, não deve ter sido fácil, doutora. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu era a própria contra-informação, né? Eu era uma fonte de contra-informação. Então, eu ia todos os dias lá com Lacombe, eu participava de todos da Jovem Pan, de rádio, eu dava entrevista quase todo dia na CNN. Eu fui na CNN porque, além de eu cuidar de muitas pessoas, eu cuidei sempre de muitos parentes de todos os lugares. Então, as pessoas me convidavam. E eu fui na CNN e eu fiz uma hora de uma coisa emblemática, que foi tão chocante para todos, onde eu expliquei tudo o que estava acontecendo e que tinha tratamento e que não tinha que fazer lockdown absoluto. E nessa época, 100% do Brasil estava fechado, e eu olhei, só 5% do Brasil estava com infecção. E tinha governadores atrelados a essa nova ordem mundial que estavam fechando tudo e austeramente obrigando as pessoas a ficarem em casa, que era horrível, porque as pessoas ficavam em cubículos, todas juntas, que aumentava a infectividade. E impediam que as pessoas fossem para praias e ambientes aerados como praças, prendendo as pessoas se fossem para praias sem máscara, que era o lugar certo de você ir tomar sol, onde o vírus não prolifera, em ar livre, onde tem vento. Até em Araraquara, prenderam uma mulher que estava na praça. No Rio de Janeiro, a polícia foi lá e tirou as pessoas da praia. Enquanto isso, o nosso governador de máscara, todos os dias, ele, o Mandetta e etc., com terror, terror, vai tomar banho de sol no Copacabana Palace. O Mandetta, na hora que sai do Ministério da Saúde, porque não estava servindo a um propósito adequado, ele realmente estava muito mais a favor de. Ele fez o presidente assinado no dia 6 de janeiro de 2020, antes de haver qualquer vacina, que se houvesse vacina seria obrigatória. Na época, ele e o Moro. Então, assim, quando eu cheguei, eu falei: presidente, isso não pode ser, o senhor não pode ter assinado uma coisa dessa. Não, o Mandetta pediu para assinar, mas não tem vacina. Falei: sim, mas se vier, nunca vai. Como é que vai ser obrigatório uma coisa que nem foi experimentada em ninguém? Então, Mandetta, já no dia 6 de janeiro, fez o presidente assinar uma portaria que, se houvesse vacina, seria obrigatória. Eu escrevi 20 páginas para a Procuradoria-Geral da República explicando tecnicamente do porquê que, se houvesse vacinas, não poderiam ser obrigatórias. E uma das pessoas da Procuradoria, muito próxima, tinha morrido de Covid sem tomar hidroxicloroquina. E quem tomou estava bem. Também tive a preocupação de ir ao Conselho Federal de Medicina e expor para 14 cientistas do Brasil inteiro, que eram os conselheiros do Conselho Federal de Medicina, e tinha muitos esquerdistas lá, inclusive amigos meus da faculdade, do HC. E expus a importância de dar liberdade do médico para prescrever. Levei um tratado de ética que eu tinha feito com um cientista em ética médica, com um consentimento informado totalmente perfeito, para as pessoas assinarem se quisessem tomar a hidroxicloroquina e depois a ivermectina.
e depois a interleucina 6 para desinflamar o pulmão. Então, na realidade, eu sempre me preocupei, fui ao Ministério da Saúde, eu cheguei lá em Brasília, fui ao Ministério da Saúde e conversei com o assistente do Mandetta, porque ele não estava, explicando o seguinte: tinha já uma portaria no Ministério da Saúde para hidroxicloroquina na fase precoce, intermediária e grave. E eu expliquei para ele, levei os artigos que tinha que ser para fase precoce, que não deveria dar para fase intermediária e grave. Nesse ínterim, houve um artigo de Manaus com cloroquina base 6 vezes a dose normal em pacientes internados, entubados, idosos, em que morreu gente intoxicado com uma dose de cloroquina base, que era muito mais tóxica que a hidroxicloroquina, que já era usada, era um dos remédios mais seguros, milhares de pessoas no mundo usavam. O exército usava meses quando ia para a Amazônia para não pegar malária, ou para tratar a malária quando tinha. Todo mundo sabia que 5 dias não causava mal em ninguém. E aí saiu esse artigo de Manaus, ao mesmo tempo que saiu um artigo falsificado no Lancet, dizendo que tinha feito um survey, uma avaliação do mundo inteiro, e que quem tomava hidroxicloroquina morria mais. Aí nós mostramos, o Didier Raoult imediatamente levantou a lebre. Ele falou o seguinte: as tabelas secundárias desse artigo estão falsificadas. O que é a tabela secundária? Tem as tabelas dos tratamentos e as tabelas secundárias são assim: quantos fumam? Qual a idade média dos que estavam tomando? Quantos usam estatina? E tinha assim: 20% no mundo inteiro usava estatina. Na África, ninguém compra estatina para colesterol. 25% no mundo inteiro fumava. No Brasil era 15%. Na China era 40%. Então, nós vimos que essa tabela, sabe aquela tabela falsificada assim? De estatística de epidemiologia, mostrando quem eram as pessoas que tinham sido investigadas. Aí se descobriu que esse artigo foi feito pela Surgisphere, que era uma empresa que não existia, que tinha até pessoas mal intencionadas ali dentro. E quem tinha assinado era um cardiologista da Harvard, que depois, quando foram pegos com a boca na botija, num conflito de interesse óbvio, eles disseram que eles não leram o artigo direito antes de assinar. E aí isso trouxe à baila a relação espúria entre veículos de disseminação da informação médica e conflitos de interesse. Tanto é que hoje, quando um cientista vai escrever um artigo, ele tem que dizer se ele recebeu verbas para viajar de tal indústria, se ele recebeu verbas para dar aulas, se ele recebeu verbas para. E foi assim que nós achamos os nossos opositores. Todos eles, da Sociedade Brasileira de Infectologia e de Pediatria, que falavam contra a gente, em artigos publicados por eles mesmos, eles declaravam conflito de interesse, recebiam verbas da Pfizer, da AstraZeneca, da Janssen, para dar aulas, para viajar para congressos, para os seus congressos. Tinha congresso que tinha até champanhe na época da Covid. Então, o que acontece? A gente sabe que conflito de interesse é uma coisa grave, ética, e quando você vai falar contra um determinado grupo de pessoas que está defendendo um produto barato, você tem que dizer que você está pesquisando o produto caro que eles querem substituir, que era de uma firma ligada ao Soros e que tinha um produto que ia substituir e que estava indo mal. Então, a OMS tinha que tirar a hidroxicloroquina e a ivermectina do mercado. Então, eles usaram esse artigo de Manaus e esse artigo do Lancet, ao mesmo tempo, fizeram uma reunião urgente com o Fauci e cancelaram o uso da hidroxicloroquina que o Trump estava mostrando para todo mundo que ajudava nas fases precoces. Em Nova York,
o doutor Vladimir Zelenko, ele estava tratando os velhinhos da comunidade judaica que não queriam se vacinar, porque os ortodoxos não se vacinam, e que não estava morrendo ninguém com hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. Ele teve um câncer cardíaco, o Vladimir Zelenko. Ele trabalhou até a última gota de tempo para mostrar para o mundo isso. E um dia, o senador Johnson e o pessoal de Nova York, eles me ligaram para saber se no Brasil estava acontecendo o mesmo que estava acontecendo lá, com Trump, se estava acontecendo aqui com Bolsonaro, e com cientistas sendo perseguidos e mandados embora das suas instituições. Não conseguiram me mandar embora das instituições porque eu tenho um passado sólido de 30 anos, tentaram. Isso foi abortado pelos próprios diretores que viram que estava errado, apesar de ter saído no Fantástico, que iam me mandar embora. Eu falei, olha, eu sinto muito se eu fui mal interpretada, só falei que o medo ia direcionar as pessoas. E aí eu só quero dizer uma coisa. Hoje eu estava pegando uma retratação de um jornalista esportivo falando que ele pedia desculpas Nos Estados Unidos, né, doutora? nos Estados Unidos aos atletas que se recusaram a tomar a vacina, a infusão do RNA mensageiro. O Kyrie Irving, ou Irvine, que perdeu 13 milhões de dólares. Aaron Rodgers, Novak Djokovic, que é o nosso tenista maravilhoso, o Bryson DeChambeau e Conor McGregor, alguns que foram citados nesse artigo. Ele pedia desculpas. E aí eu achei um artigo, Sudden Cardiac Arrest in Athletes, dizendo que não houve aumento no New England Journal of Medicine, que não tinha havido aumento desde 2019, que não tinha correlação nenhuma com as vacinas, que estava tudo certo com os atletas. Sendo que o que acontece com o atleta? Você sabe por que ele morre em campo? Por quê, doutor? Porque ele tem infarto agudo, Uhum. ou porque ele tem trombose de pequenas artérias, por causa do RNA mensageiro que inflama as artérias, e são artérias muito pequenas, então são microinfartos. Quando a pessoa está andando, está correndo normal, não tem problema, mas se ele começa a se extenuar, a ter piques enormes, ir além do que ele consegue, aí o coração não dá conta, aí ele isquemia, E eu tenho Doutora, até algo para falar sobre isso. ou tem arritmias. Jamile, eu só ia fazer só mais uma pergunta nesse sentido. Pode fazer, eu fico aqui o dia inteiro escutando vocês dois. Eu também tenho esse, nossa, privilégio nosso. Privilégio. Doutora, a minha pergunta agora, no sentido da senhora que trabalhou nessa contra-informação, passando por veículos Contra a importantes, desinformação, né? Eles contra a que estão desinformação. desinformando. Perfeito, perfeito. E conflitos de interesse, isso tem que ficar Sem muito dúvida. claro, porque quando, na enésima vez que eles iam nos atacar, eles foram para uma audiência pública no Senado, nós fizemos a declaração ao vivo de todos os conflitos de interesse de todos eles. Eles nunca mais apareceram. Doutora, mas nós lidamos com um ponto, talvez o mais desafiador para nós, que foi ter que começar a cifrar as mensagens. Então, eu participei de lives, não sei se a senhora conheceu o doutor Eduardo Leite, de Feira de Santana, que Sim, faleceu. morreu, querido. Morreu, assim, um querido. Mas Ele foi falou maravilhoso. por diversas vezes sobre o tema. Lives que foram derrubadas, o canal que sofreu Eu perseguição. sofri. Eu, na última eleição, as minhas mídias caíram. Eu estou pagando até hoje o Facebook, que não colocou a monetização do que eu recebi direto do fundo eleitoral. Eu estou pagando 70 mil reais, porque era 40, virou 70, do meu bolso, porque até hoje não me devolveram. A minha mídia caiu, eu não podia falar no YouTube. Eu fiz uma live com o Eduardo Bolsonaro que caiu, explicando logo no começo, uma hora, explicando tudo o que estava acontecendo. E além de ser censurada, eles faziam shadow ban, né? Não deixavam você crescer. E ainda bem que o X, né, o X, que era o Twitter, voltou, porque
Eu tenho 450 mil seguidores no Twitter lá, daí a gente começou a conversar depois que o Elon Musk assumiu. Mas até então era difícil. E agora, ainda no Facebook, volta e meia tem censura. Aqui ainda tem, doutor. Mas por isso que Provavelmente a gente vai para uma sombra, é, por isso, provavelmente. por Mas isso diante que eu disso, a fui gente não pode fugir da verdade, né? Por isso que eu fui para a CPI. Eu fui voluntária. Eu levei 100 artigos pro Omar Aziz, com meu advogado, que eu conhecia. Falei, olha, eu gostaria de falar em público, porque ninguém me deixa mais falar. Eu antes falava em várias mídias abertas, agora eu não consigo. Então, já que está tendo uma CPI, eu gostaria de ir falar. Aí, quando eles me chamaram, eu percebi que estava vindo a agressão do presidente da Anvisa e do Mandetta. Já mídias concatenadas me agredindo. Eu falei, não vou responder nada. Fiquei 14 dias quietinha e toda a resposta, todo mundo me procurava, a senhora não vai responder isso, não vai responder aquilo? Eu falei, não, só no dia da CPI. Porque eu sabia que nesse dia era ao vivo. Não ia me Hum. editar. Não ia deformar o que eu falava. Tanto é que foram 7 horas e meia de interrogatório, onde eu jurei falar a verdade espontaneamente, porque eu poderia ser presa de lá. Eles falaram, mas a senhora, então nós queremos que a senhora jure falar a verdade e a senhora pode ser presa daqui. Falei, eu vou jurar falar a verdade, porque eu só falo a verdade. Hum. Jamile? Puxado. É, doutora Nise, que aula, né? Como o Pitoli falou, e muitas coisas que a senhora falou aí me remeteu às pessoas que nós tínhamos acesso aqui na Grã-Bretanha de estar escutando, que o brasileiro não tinha os artigos, os números, e vale lembrar para nossa audiência que não sabe disso, talvez, mas o primeiro-ministro britânico na época, o Boris Johnson, ele caiu porque ele foi pego fazendo festinha, tomando champanhe do lado de fora, na época em que ele mandava que todo mundo ficasse em casa. E a minha pergunta, doutora Nise, ela é direcionada a isso. É um cenário hipotético, o pior que nós podemos imaginar. Mas se amanhã, ou no dia 1º de janeiro, fosse decretada uma nova pandemia, como é que a senhora acha que o Brasil, com o governo que nós temos agora, iria se comportar? Veja, o Brasil assinou, pelo que eu entendi, uma carta com a OMS, um tratado internacional que o que a OMS falar, eles obedecem. Eles tentaram passar isso na época que nós estávamos com o Jair Bolsonaro, e foi um clamor geral e nós não deixamos assinar, mas já foi assinado. Então, o que a OMS declarar, você tem que obedecer, e se não obedecer, tem um problema que você deixa de poder exportar, você deixa de poder vender, então afeta o trading internacional. Então, esse tratado mundial de saúde sanitário, ele é um horror. Os Estados Unidos não assinou, mas o Brasil assinou. Não Então, só não assinou, como saiu, né, da OMS, doutora Anise? por causa disso, porque o Tedros, ele fazia tudo, por exemplo, ele deixou de falar que nós tínhamos uma pandemia. O Uhum. Brasil fez o carnaval e já tinha pandemia. Ele deixou de falar e passou o ano novo chinês. Ele só foi reconhecer, ele demorou 20 dias para declarar a epidemia. E essa questão do lockdown, o que aconteceu? Quando eles detectaram, eles fizeram um modelo de lockdown absoluto. Eles construíram um hospital em Wuhan em uma semana. Você não constrói uma casa em uma semana, a menos que você tenha todas as partes do hospital prontas. Eles construíram um hospital especializado em SARS-CoV em uma semana. Internaram todo mundo com Covid lá dentro e expulsaram todos os jornalistas de Wuhan. Meu Deus. Fizeram o modelo de lockdown para o mundo. Depois disso, saiu todo mundo, parabéns, parabéns. Antes teve uma informação de morte para tudo quanto era lado. Tinha fotos e slides, desculpa, vídeos de pessoas morrendo dentro da farmácia.
no supermercado. De repente a pessoa desmaiava e morria. Olha, cuidado, é um novo vírus. Aí usem máscara. A máscara teve vários artigos mostrando que não era eficiente, essas máscaras de pano faziam as pessoas ficarem com infecção, porque ficava respirando a saliva, que era meio de cultura, né? A secreção nasal. Então, não funcionava para ninguém. E só funcionava a HN90, né? Aquela bem Sim, sim. forte, aquela mas que fecha tanto que a pessoa não respira mais e tem CO2 aumentado. Tanto é que equipes que estavam trabalhando o tempo todo com essas máscaras, elas tinham muito problema porque o CO2 aumentava muito no cérebro e tinham problemas mentais até, emocionais também, muita depressão. Mas então, se acontecesse uma nova pandemia, e tentaram o Marburg, tentaram o Do macaco, varíola do monkeypox, macaco, até foi muito interessante. A teve varíola do até o macaco, antravírus, né, doutora Anísia? é. Então, mas são vírus que não são tão respiratórios. A varíola do macaco talvez seja, mas ela também passa pela pele, e tal, pelas pústulas, né? Ele funciona como uma varicela. Mas as imagens que lançaram no mundo da varíola do macaco, nós detectamos, eram imagens de varíola do século passado. Cheio de bolas, cheios de coisas. Essas eram as imagens que estavam aparecendo como varíola do macaco. Sendo que era como se fosse uma varicelinha. E quem já tomou, quem teve varicela na infância, quem teve herpes, quem tomou vacina de herpes zoster, quem tinha vacina de varicela na infância, não pegava. Ou se pegava, eram pequenas pústulas. Então não pegou também. Mas fizeram toda, a mídia mundial já queria fechar o mundo de novo. Então, o que a gente faz? Nós somos muitos bons cientistas, virologistas, pesquisadores, pessoas que conhecem a fundo. E eu conheço a fundo o modus operandi da indústria e trabalho com eles em sociedades médicas éticas, como a Sociedade Brasileira de Cancerologia, que eu fui vice-presidente por muitos anos. Eu presidi o Congresso Brasileiro de Cancerologia no ano 2000. Eu fui do Comitê da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, do International Affairs Committee. Trabalhei como chair de um comitê de membros da Sociedade Mundial de Câncer de Pulmão, organizando congressos no mundo inteiro, fóruns de tabagismo, porque, aliás, se eu me orgulho de uma coisa é ter participado da luta contra o tabaco no Brasil. A gente conseguiu passar todas essas leis, inclusive o Temporão. Ele era presidente do INCA na época e foi por isso que nós o apoiamos para ser ministro. E foi por isso que eu fui representante do gabinete do Temporão por 4 anos em São Paulo, porque eu fazia interface entre a ciência, era um cargo de confiança, e em que eu não tinha que ficar assinando nenhum papel de autorização de nada, porque todas as ordens de auditoria do Estado de São Paulo passavam pelo meu gabinete aqui, mas eu fazia todas, e foi por isso que a gente combateu a H1N1. Na época, nós simplesmente levantamos o Tamiflu, que estava guardado em estoques, e distribuímos o Tamiflu para todo mundo. Então, quando veio a hidroxicloroquina, eu falei: bom, nós temos hidroxicloroquina guardada em estoques no Exército, nós temos para produzir, nós fazemos isso rapidamente, e nós podemos distribuir de graça. Então, eu não achava que fosse ter uma revolução em cima de uma coisa que era tão óbvia. Doutora, tem um ponto que eu queria tratar com a senhora, que é a questão da vacinação das crianças, ou Ah, aplicação disso nas crianças. Doutora, olha, eu já arrumei bastante confusão aqui com o Ministério Público, que em alguns estados, em especial, Santa Catarina, salvo engano, o mais marcante, na obrigação da aplicação desse experimento, condicionando matrícula em escola. Ou seja, não só tirando a isso. liberdade do pai de decidir, da Não mãe só de decidir, isso. Não só né? matrícula em escola, como nos abrigos, etc., eles têm que ser vacinados, e também jovens médicos ou estudantes de medicina são obrigados a tomarem anualmente o RNA mensageiro para entrarem nos hospitais para fazer internato. E são adolescentes. Então, o que que acontece? Eu levantei um artigo do Epidemiology
super recente, de janeiro de 2026, que é o Open Safely. É um artigo que trabalha na Inglaterra, né, que você está falando, que é o seguinte, dizendo que entre 820 mil adolescentes e crianças não vacinados, eles viram que eram raros os casos de Covid. E quando eles compararam entre vacinados e não vacinados, eles viram que não fazia diferença. E eles viram ainda outra coisa, que somente os vacinados tiveram pericardite e miocardite. Então, desse estudo, que é enorme, eles chegaram à conclusão de que o BNT 1682, 162B2, que é o da Pfizer, vacinação em adolescentes, eles praticamente não precisavam ser protegidos, porque eles não passavam mal, e a proteção era muito transitória, e somente os casos vacinados é que tiveram pericardites e miocardites. Então, isso é gravíssimo. Tá certo que é um em 1 milhão, mas se você, um em 100 mil, sei lá, casos, quantos casos são, é um número pequeno, porém significativo. Por quê? Esses são aqueles que são detectados e todos os outros que não são detectados e que vão ter problemas quando tiverem estresse muito grande. Sem contar que tem um estudo feito no Japão, em jovens, em que o RNA, a injeção, vamos chamar a picada de abelha, ela não fica somente no músculo, ela entra no sangue e vai para todos os órgãos, inclusive para ovários e testículos. Meu Deus. Então, no Japão, eles proibiram em jovens. O Brasil é o único país do mundo que coloca no calendário vacinal em crianças. Único país do mundo. Então, Alexandre, continue explicando, mas fala que é picada de abelha, não se faz picada de abelha em crianças. Doutora, então vou aproveitar nesse sentido e uma outra questão. Por exemplo, naquele momento, eu trabalhei sempre muito com eventos e os eventos acabaram. Na retomada dos eventos, eles exigiam o passaporte vacinal e eu tive que tomar 2 vacinas. Tomei 2 da AstraZeneca naquele momento, para eu poder voltar a trabalhar, né, sustentar minha casa. Você sabe como é a vacina da AstraZeneca? Ela é diferente do RNA mensageiro. Ela não produz spike proteína, ela carrega spike proteína num adenovírus de macaco. Então, tem um adenovírus de macaco, ele já carrega spike proteína. Então, você ganha um adenovírus de macaco com spike proteína, que é um vírus atenuado. Então, se você tem imunidade baixa, você corre o risco dela proliferar dentro do seu corpo. Por isso que as pessoas tinham uma virose. Só que ele não persiste tanto tempo como o da Pfizer. O da Pfizer, qual é o problema? O que é dado hoje é diferente do que foi publicado inicialmente. Porque o publicado, ele era menos 70 graus de temperatura. Você tinha que ter congeladores de menos 70, que são congeladores industriais, somente em laboratórios de pesquisa. Porque ele dura frações de minutos na circulação, ou num tecido quentinho. Então, eles modificaram, colocaram uma fração LDO no RNA vírus, e para multiplicá-lo em Escherichia coli, tem partículas de DNA de Escherichia coli também, que podem fazer a integração desse material genético dentro do corpo. A gente não sabe as consequências a médio e longo prazo. Mas você tomou a AstraZeneca, você passa mal no período, tem febre e tal. Os funcionários do hospital, quando iam tomar, eles queriam tomar a Coronavac, que não funcionava, mas tinha menos problema do que das... Exatamente. É a aguinha, né? E doutor, é nesse sentido que vai minha pergunta para a senhora. Do ponto da vacinação, das 2 doses, né?
eu consigo eliminar as consequências disso? Quem tomou a Pfizer, quem tomou a Janssen, quem tomou a AstraZeneca, se a senhora pudesse dar um panorama pelo seguinte motivo. Tem gente que persiste no erro, mas teve gente que foi obrigada a, né? Tem gente que está tomando hoje em dia ainda, né? Exatamente, é um absurdo. Mas Eu a não- gente pode olhar e falar assim, eu vou dar adeus aos riscos esse experimento trouxe para a minha vida? Teve o problema também de quem teve Covid, também tem problemas consequentes à Covid. Muitas pessoas ficaram com Covid longa, porque com a imunidade mais baixa por causa das vacinas ou por causa de uma série de outros problemas causados pelo próprio coronavírus, ele se instala no intestino e não sai. Então, ele pode ficar muito tempo no intestino. Então, tem tratamentos para diminuir essa infecção, né, de coronavírus persistente, que diminui a imunidade, né? O coronavírus fica lá inflamando o corpo, deixando a pessoa cansada, assim, com falta de memória e tal. Se você juntar isso a essas vacinas que foram feitas da AstraZeneca e da Janssen, que eram vírus atenuados, a Sputnik também era assim, essas você já passou, já venceu, a sua imunidade já conseguiu combater e já não tem mais imunidade daquele tipo. Você tem imunidade persistente do coronavírus mesmo, porque teve a imunidade de rebanho, que na época em que eu falei imunidade de rebanho, falaram que a gente estava tratando as pessoas como gado. Não é. Imunidade de rebanho é a seguinte: uma pessoa tem Covid, ela infecta outra. Mas se a outra já tem imunidade, a outra não vai ser infectada, então para ali. Então a disseminação já diminui. Agora, quem está tomando RNA mensageiro tem problemas, porque muitos desses RNA mensageiros persistem e inflamam. Então, tem que ver se o dímero D não está alto, porque também tinha vários subtipos diferentes. Alguns mais agressivos, alguns menos agressivos, alguns que faziam mais problemas de coagulação, outros menos. Então, você não sabe qual o subtipo que você tomou. E outra coisa, essa coisa de misturar tudo que é vacina foi um lance brilhante. O que me surpreende nessas pessoas é a inteligência deles. Para o mal, né? Porque eles misturaram duas, três vacinas. Tanto faz se você toma dessa ou daquela. Porque daí qual é a culpa? De quem é a culpa? De ninguém. E eles tinham uma cláusula que, quando eles liberaram na Anvisa para uso rápido, que eles não teriam culpabilidade de nenhum efeito colateral. Meu Sim. Deus. E se Doutora, fosse feito em crianças, diminui ainda, a chance deles serem imputados culpados. Então, por isso, eles precisavam fazer em crianças. Agora, o estudo da Pfizer ainda está em andamento de crianças, ainda não acabou. Os efeitos colaterais a médio e longo prazo ainda estão sendo reportados. Aliás, uma outra coisa que apareceu no diário do Fauci foi o que eles deixavam a VAERS registrar. A VAERS é um sistema de vigilância sanitária para os efeitos colaterais da Covid. Uhum. Então, todo mundo que tinha efeito colateral podia reportar lá, mas eles triavam o que eles queriam para diminuir a hesitância vacinal. O próprio Fauci, ele tomou a vacina em público, só que ele teve uma embolia de pulmão que ele tratou no Walter Reed Hospital, com os melhores especialistas, que era um hospital militar, sem contar para ninguém que ele estava com embolia de pulmão. E ele escreveu no diário dele que ele teve embolia de pulmão. Então, esse diário, gente, eu não sei como um cara faz uma coisa dessa. Um cara tão inteligente, eu ia te perguntar deixa isso, assim, rastros, né? Porque eu com acho que ele se relação. sentia invencível, Não é um invulnerável. julgamento público, doutora, não é essa a proposta. Mas a senhora o conhecia? A senhora sabia qual era a disposição dele para isso, que chegaria a esse ponto, ao ponto do poder, que ele, inclusive, deixa muito claro no diário. A senhora imaginava que pudesse chegar a esse ponto? Veja, ele esteve em vários congressos nossos americanos. Eu ouvi em vários momentos, ele era uma pessoa comportada, uma autoridade humilde, entendeu? Assim, não era aquela empáfia. Ele tinha uma persona pública extremamente
dócil, conversava com todo mundo, cumprimentava, falava disso e daquilo. Mas o que ele demonstrou, um narcisismo, eu sou o melhor do mundo, eu apareci na Forbes, eu sou não sei quem, e a mulher dele ali, uma coisa absurda, absurda. E sabe Não, a dor que eu sinto? o doutor Fausto, doutora Anísio, desculpe, eu tô aqui, né, porque meu sangue sobe quando fala nesse homem. Mas eu acabei de lembrar que o demônio, ele não se apresenta, oi, sou o demônio. Ele chega manipulador e charmoso, com educação, É o né, Al com Pacino, né? gentileza. O Al Pacino naquele filme, não é? O advogado do diabo. Ele é o advogado do diabo. Primeiro, ele fala que o ego é o pior problema. Segundo, que elegância, né? Aquele diabo ali. Tava ali olhando Verdade. tudo. E as pessoas, mesmo depois de tendo passado por tudo, estavam sendo expostas. Então, eu estou vendo que o Luiz retornou ali. Não, está tudo certo. Gente, Maravilhoso. o que que eu diria de tudo isso? A minha dor é que muita gente morreu por isso. Tinha uma senhora, uma moça chamada Natália Pasternak, que persegue não só as pessoas que defendiam os tratamentos precoces, chamava a gente de antivax, era uma bióloga que não poderia dar opiniões sobre medicamentos. E a ONG dela, quando teve inauguração, foi no WTC e tinha até manobrista, e era patrocinado por várias entidades internacionais. E era uma questão de ciência. E eles estão aí, atrapalhando a homeopatia no mundo inteiro, medicinas naturais, medicinas integrativas, só medicamento é que funciona. Eu quero a cura do câncer. Então eu estou aqui. Por que que eu resolvi ir para campanhas? Primeiro eu fui para Senado, eu descobri que é um ambiente muito hostil. Estavam vendendo a minha vaga para Senado na época. Eu fui para outros partidos, mudei de partido, depois cancelaram a minha vaga de Senado, eu tive que sair deputada. Fui deputada suplente, mas aí o próximo era uma pessoa do PT, eu resolvi não brigar pela manutenção da minha vaga. Aí eu fui vereadora suplente na última eleição. O partido não cumpriu o que fazia e eu estou pagando ainda todas as minhas contas. Aí eu resolvi que eu não ia mais para a política de jeito nenhum, Uhum, uhum, continuar sendo médica. E só que eu vi que ninguém defendia a medicina boa. Ninguém defendia os presos, ninguém defendia o Jair, ninguém defendia nada. Eu resolvi voltar e eu fui espontaneamente, falei, tá bom, eu tinha recusado, mas eu aceitei. Aceitei o desafio, porque precisa de pessoas e eu quero a cura. Então eu tentei pautar terapias. Você sabia que nós temos terapias celulares que curam linfomas e leucemias e mieloma múltiplo já meu feitos no Brasil? Deus. E que custam de 2, 3 milhões de reais quando são feitos nos Estados Unidos, e os que são feitos aqui não são autorizados para passarem como células CAR acadêmicas. Eu vou pautar células CAR acadêmicas, pautar células tronco, mesenquimais, que já protegem joelhos contra próteses. Então, assim, a gente precisa ter gente que entenda do que tem que ser feito. E que não tenha a disposição e se render à sedução imposta pela Big Pharma, né, doutora? Você sabe, quando eu fui servida em conselho sobre terapias moleculares, eu nunca aceitei nenhum dinheiro para o meu papel de consultora. Eu ia, gerava o conhecimento, porque eu queria que as pessoas tivessem acesso. E eles doavam dinheiro para entidades diferentes. Cada vez eles doavam para uma entidade diferente. Então, assim, é bom você saber quem você é. Saber dormir com o travesseiro tranquilamente. Eu durmo poucas horas, mas em paz. Doutora, e essa disputa agora, a senhora vai para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo Deputada PL, federal pelo é isso? PL, pelo PL. Que bom ter a senhora nessa. Vou apoiar o Flávio. Estou trabalhando no programa de saúde do PL
e coloquei a inteligência artificial, auditoria de todas as licitações, auditoria de todas as contas, 100% das contas. Daí eu descobri o quê? 70% das santas casas é no papel, eles não têm prontuário eletrônico. Então, antes disso, eu estou falando com SUS Digital, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, para dar os instrumentos para as santas casas e para os hospitais menores poderem ter um programa integrado, né, que possa fazer o SUS digital valer. Assim como você tem que ter um prontuário único, porque a pessoa fica indo de lugar em lugar que não se conversa, faz os mesmos exames e não aprofunda. Então, é uma falta de inteligência. A gente perde 30% a 40% do dinheiro da saúde em falta de Informação? protocolos, falta de informação, falta de navegação e corrupção. Doutora, e sem falar que as Santas Casas, antes do SUS, eram elas que sustentavam a saúde no Brasil, né? É. Agora a gente tem o SUS paulista em São Paulo. O Tarcísio fez isso, foi maravilhoso, aumentou a tabela para 5 vezes, então isso está melhorando. Mas mesmo assim, elas ainda precisam serem instrumentalizadas para cumprir um papel magnífico que prestam, né, à população. Eu queria falar mais uma coisa aqui, que eu acho que é muito importante de tudo isso que a gente já está. Eu daqui a pouco tenho que sair, vocês também. A gente pode até conversar outras vezes. Querida, isso é muito querida. Enquanto a senhora procura o que vai falar aí, ô Sim. chefe, eu posso colocar você e a doutora Nise assim na frente da nossa audiência e já fazer o convite para uma próxima entrevista com ela, porque eu acho que ela tem que voltar. Eu estou vendo o chat, eu estou recebendo mensagem aqui, eu estou recebendo no X também. Então, assim, doutora Nise, ela tem que voltar, tá? Eu só queria dizer Vai ser um isso. prazer. Pronto, já está Vou feito falar o mais uma convite. coisa importante. Pode falar, pode Esse falar. Peter Daszak, ele escreveu o projeto Diffusing the Threat of Bat-borne Coronavirus. Eles maquiaram isso como sendo assim, como tem uma ameaça de uma arma biológica, vamos fazer as vacinas, vamos fazer o PCR e tal. Tanto é que a hora que o vírus foi vazado ou vazou, já tinha a vacina praticamente pronta, que era a vacina chinesa, já tinha o PCR autorizado para fazer o diagnóstico. Já tinha uma quantidade de respiradores produzidos para serem exportados. E a outra coisa, indicaram intubação precoce. Mas teve uma coisa mais grave. Quando começou a vazar que tinha tido um leaking, uma saída do laboratório de Wuhan, a OMS então fez um comitê para visitar Wuhan para decidir qual era a origem do vírus. Um cientista que disse que tinha vazado, ele sumiu. Nunca mais ninguém encontrou, ele morreu, parece. Jovem cientista. E aí, quem que eles colocaram no comitê da OMS? Pode procurar, Peter Daszak. Ele foi para Wuhan para dizer que o vírus tinha vindo do mercado de animais de Wuhan. Então, olha a engenharia. E aí você vê, as mensagens da mídia eram todas juntas no mundo. New York Times uma vez me ligou, né? E aí eu falei, eu não vou dar entrevista para vocês, não, vocês deturpam tudo. Não, a gente vai falar, é a questão da cloroquina. Eu falei, não vou, é aí que eu não vou mesmo. Mas eles colocaram as coisas lá do jeito que eles queriam. Então era assim, era New York Times, a UOL, a Band despediu o Lacombe. Todos os nossos amigos foram despedidos. Uhum, uhum, Então, é tão grave isso quando você vê esse consórcio de mídia e mantido por quem? Pelos mesmos que mantiveram tudo isso, USAID e Companhia Limitada. Exatamente. Então, assim, quando eu falei a primeira vez em 2020 que tinha uma geopolítica mundial e uma conspiração da classe médica, eu fui acusada, eu me liberei do CRM agora, semana passada. Eu fui para a Procuradoria-Geral da República há um mês atrás, é que acabou, foi extinto por falta de provas. Mas 6 anos, eu tenho 8 advogados.
Além dos advogados voluntários que me defenderam, os advogados da direita, eu descobri que eu era idosa, né? Porque quando eu fui para aquela panaceia lá das 7 horas e meia de interrogatório eles tinham CPI? ponto no ouvido na CPI, então eu tinha que tomar cuidado com o que eu falasse, porque eles tinham ponto no ouvido e tinha gente do outro lado falando o que eles tinham que falar para mim. Tanto é que o Otto Alencar, ele me perguntou, que tipo de vírus é? Vírus. Eu falei, são vírus, que tipo de organismo é? Eu falei, são organismos nucleicos. Você não sabe nada, é RNA, DNA. Eu falei, mas RNA é ribodeoxinucleico, DNA, deóxido ribonucleico, entendeu? Eram nucleicos. Mas ele achava que eu não sabia nada, porque na colinha dele, ou no ouvido dele, era só DNA ou RNA. E quando eu falava, quando ele perguntou qual era o teste que eu tinha que fazer, falei anticorpos neutralizantes. Eu já sabia, porque eu pedia isso. Então, eu sou médica de ponta, eu atendo paciente na base. A Jamile viu várias madrugadas, eu vou ainda ver paciente. Sim, O sim, próprio Enio, fui ver na UTI lá de madrugada, sim, onde eles estão, onde eles vão, eu vou, sim, entendeu? Aí ele perguntou qual era o tipo de exame. Eu falei anticorpos neutralizantes. Eu repeti 3 vezes. Como ele devia estar com esses negócios de dúvida, ele não ouvia. Então ele falou assim: Você não sabe nada, é anticorpo neutralizante. Era Meu Deus. ridículo. O cara não é nem mais médico, é ortopedista, não sabe nada. Até a Folha fez um checklist do que eu respondi e falou que eu estava certa. É um uhum, absurdo. Então, o que que acontece? É, eles perguntavam assim: a senhora não acreditem nela. O Omar Aziz voltou exasperado. Não acreditem nela, ela mente. A senhora, com essa vozinha tão tranquila, a senhora fala assim com os seus pacientes? Eu falei: sim, excelência, meus pacientes têm, sim, sim, são pacientes imunologicamente deprimidos. São, eu tenho pacientes gerais, eu faço medicina regenerativa, não é? Qualidade de vida. Eu vou ficar gritando com os meus pacientes? Não, né? Eles gritavam comigo, ficavam exasperados. Eu não, porque não precisa. Quando você sabe quem você não precisa gritar, você não precisa tratar mal o outro. grandeza de Deus. Doutora, muito obrigado por ter passado esse tempo todo aqui conosco. O Jamile já fez o convite, eu reforço. Acho que é importante demais ter a senhora aqui novamente, até por conta dos próximos capítulos que virão dessa história, dessa novela, mas também para falar sobre suas propostas para a saúde, que acho que são de fundamental importância para que a gente entenda que a gente pode ter qualidade técnica em quem pede voto. Acho que isso é importante Posso demais para a pedir gente. voto ainda, viu? Não, estou dizendo, para quem quer Não ser vou dizer político, que eu uso a mídia a meu favor. Eu estou aqui para informar sobre as. sim, sim. Mas, doutora, é que a gente está acostumado a não reconhecer qualidade técnica. Ele quer ser político. Não, é alguém com a capacidade que a senhora tem, com a história que a senhora construiu e que quer se colocar à disposição da população com toda a história que a senhora tem, nos ajudando a ter. Alexandre, você acredita? Por que que eu queria ser senadora? Porque senador sai e tem ainda a Advocacia Geral da União para defendê-lo. Porque um ministro sai com 200 ações no seu CPF É, por dia, entendeu? Então, assim, você sai sozinho. é verdade. E aí, eu achava que era melhor ser senador se eu quisesse ajudar a saúde do Brasil. Mas, assim, eu acho que um deputado numa comissão de saúde pode fazer uma bela diferença. E a outra coisa, eu quero saúde já, acesso para as pessoas que estão em filas intermináveis, desnecessárias com o dinheiro que nós temos. Se nós temos bilhões para roubar do careca do INSS, o próprio Lulinha, etc., por que que a gente não dá esse dinheiro para o SUS? Foi cortado, foi gasto 1 bilhão em propaganda por esse governo e foi cortado 890 milhões da saúde. A gente precisa de um fundo é, baseado nas nossas riquezas, que é um fundo soberano, para a gente não pagar mais imposto. Ninguém precisa pagar imposto nesse país, se a gente usar o nosso fundo soberano.
E nós podemos ter saúde de qualidade para o Brasil inteiro. Eu fui no Amazonas, fui visitar os ribeirinhos, os índios, eu andei lá na cabeça do cachorro, fui 2 horas de voadeira, ainda em Igarapés, e fui parar num lugar onde eu vi uma criança peruana sendo atendida de malária, em convulsões por anemia. Isso não precisa, gente. E o que eu fiz? Ela, quando acordou, ela estava desesperada. Eu vi o pai dela atrás de mim. Eu peguei o pai dela e coloquei na minha frente. A única pessoa em que ela pudesse confiar. Ela abriu um sorriso e descansou ali para se recuperar, entendeu? Então, assim, a gente pode fazer pequenas coisas e grandes coisas, não importa. O importante é você estar com o seu coração no lugar certo e você ser a melhor pessoa que você pode. Hum. Obrigado, doutora. Doutora Nise, antes da senhora ir embora, por favor, passa as suas redes. Eu estou aqui encantada com os comentários. Por favor, leia depois os comentários. As pessoas estão aqui apaixonadas e muitas não conseguem te achar nas redes, né? Por É, causa da censura. arroba é que tem várias multiplicadas de fãs, etc. Então, aqui vale arroba doutora.nise Yamaguchi. E eu não conseguia validar porque o meu Facebook tinha caído, né? Agora, eu estou com outro Facebook que é Nise Marie Yamaguchi. E tenho também o X, né? O X, que é doutora underline Nise. O Nise underline doutora. Nise underline doutora. Eu retuitei a senhora, Nise, doutora. Não Ah, se preocupe que nós vamos É multiplicar isso, todas essas informações. E o exatamente. povo brasileiro vai te achar sim, a senhora vai voltar aqui, porque eu acredito que honra na terra a senhora vai ter sim. Em nome de Jesus, o povo brasileiro vai ver o valor que a senhora tem. Eu tive o prazer de estar no lançamento da sua candidatura em São Paulo, né, nas últimas semanas, e o que a senhora deu de aula com relação à medicina e o seu projeto para o povo de São Paulo, se houver essa unificação, enfim, eu vou deixar a senhora contar. Muito obrigada. Não pare, continue. A senhora é uma guerreira e eu acho que vai ter uns lugares especiais no céu, mas o seu eu sei que está garantido. obrigada, querida. Muito obrigada, Alexandre, a toda essa equipe, a todas as pessoas que estão conosco. Eu fico muito feliz de estarmos juntos e de podermos contribuir de verdade para que a verdade venha à tona, né? E eu vou repetir isso. Uma verdade, ela precisa também ser expressa, mas a mentira, ela pode ser repetida tantas vezes quanto quiser, ela continua sendo uma mentira. Eu nunca vou aceitar o que o Goebbels fez, nunca vou aceitar o que esse pessoal fez de quebrar um protocolo mundial de liberdade, de autonomia do paciente e do médico. Doutor, obrigado Então, mais uma vez. o meu norte é ciência, saúde e liberdade. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês. Jamílio, obrigado por essa oportunidade única, única.